Você aí, sabia que você não precisa estar trabalhando de carteira assinada para pagar o INSS? Pois é, mas você precisa conhecer as alíquotas antes de efetuar o pagamento por conta própria. Vamos entender como é que isso funciona? Bora! Olá! Se você caiu nesse vídeo aqui procurando a alíquota certa na hora de pagar o INSS, pode ficar tranquilo, porque você vai encontrar nesse vídeo. Se você está aqui e ainda não me conhece, eu sou Ana Paula, sou perita contábil e sou apaixonada por esse mundo previdenciário, principalmente pelos cálculos. Quem está aqui sabe, né, gente? Se você ainda não está inscrito nesse canal, já aproveita para se inscrever e já deixa seu joinha antes de começar o vídeo, porque eu tenho certeza que você vai amar as dicas que eu tenho aqui para você hoje. Vamos embora para o nosso conteúdo. Mas qual a alíquota escolher no momento de efetuar o pagamento do INSS? Pois é, essa é a dúvida de muita gente. Então, a primeira coisa que você tem que saber aí, você que contribui por conta própria, seja contribuinte individual ou facultativo, e para você que não sabe qual é a diferença dos dois, já vou falar aqui de uma vez, tá? Os contribuintes individuais, eles trabalham por conta própria, eles exercem alguma atividade remunerada, né? E eles são obrigados a pagar o INSS. Eles não têm carteira assinada, mas eles têm que pagar o INSS. E como? Através da guia previdenciária, né? Então você tem que escolher um plano de pagamento, uma alíquota, para começar a pagar o INSS aí como contribuinte individual, tá? Que são essas pessoas que trabalham por conta própria. E nós também temos os segurados facultativos, que são aquelas pessoas que não exercem nenhuma atividade remunerada. Inclusive, elas nem podem estar filiadas em um regime próprio de previdência social para começar a pagar o INSS. E elas não são obrigadas a efetuar o pagamento junto ao INSS. Elas pagam porque elas sabem que pagando o INSS vão garantir aí os direitos previdenciários para quando chegar a hora da aposentadoria e não ficar perdido aí e não conseguir sua aposentadoria. Então, sabendo disso, né, você contribuinte individual, você facultativo, antes de começar a pagar o INSS, o que você tem que saber? Tem que saber das alíquotas. E claro, tem mais coisa para você saber. Inclusive, eu tenho um vídeo bem específico para vocês sobre este assunto, para quem está querendo começar a pagar o INSS e para quem está voltando a pagar o INSS, que ficou um tempo aí sem pagar, tá bom? Vou deixar aqui para vocês, muito interessante. E a segunda coisa que vocês aí já têm que saber de cara, você facultativo e você contribuinte individual, é que nós escolhemos as alíquotas de acordo com as vantagens. Vocês têm que conhecer as vantagens dessa alíquota antes de preencher a guia da Previdência Social. Preencher a guia previdenciária e pagar pela internet ou no débito automático, que são várias formas de pagar, né, gente? Então, nós temos aqui dois planos previdenciários, o plano normal e o plano simplificado. Dentro do plano normal, nós temos a alíquota de 20%. E dentro do plano simplificado, nós temos as alíquotas de 11% e de 5%. Ou seja, nós temos três alíquotas aí, tá bom? 20%, 11% ou 5%. Vamos começar aqui pelo plano normal, a alíquota de 20%. Pois é, gente, essa alíquota de 20%, ela garante todos os direitos previdenciários. E antes que você fique com dúvida aí quanto aos direitos previdenciários, sabe quais são? Não, né? Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, as regras de transição foram criadas para aposentadoria por tempo de contribuição e para aposentadoria por idade, salário maternidade, auxílio reclusão, pensão por morte, todos, gente, quando eu falo todos os benefícios previdenciários. Essa alíquota de 20%, ela é bem completa quanto às vantagens. Presta atenção que não acabou ainda não. Além dela garantir essas vantagens, né, ela também te garante a certidão de tempo de contribuição. Essa certidão, ou CTC, ela serve para você aí que está hoje contribuindo junto ao INSS, né? Mas se algum dia vier passar em um concurso público, pretende virar um servidor público, né? Você pode, através dessa certidão de tempo de contribuição, pegar as contribuições junto ao INSS e transferir lá para o seu regime próprio de previdência social para ajudar na sua aposentadoria de lá. Tá bom? Você pode fazer isso. A emissão da certidão de tempo de contribuição só é permitida para quem está na alíquota de 20%.
E claro, né, gente, essa alíquota de 20%, ela te permite contribuir com uma base de um salário mínimo até o teto previdenciário. O que significa isso? Significa que você vai calcular 20% do salário mínimo ou até o teto previdenciário. Você pode pagar o INSS, 20% do salário mínimo, 20% de R$3.000, 20% de R$2.000, 20% de R$ 6.433,57, que é o nosso teto previdenciário hoje, vigente para 2021, você pode pagar 20% sobre esses valores, tá bom? Inclusive, essa alíquota de 20%, você pode sim garantir uma aposentadoria melhor. Super indico essa alíquota para você aí. E quando você calcula 20% sobre algum valor, gente, o que está indo para o INSS é a base, tá bom? Por isso que é muito importante você saber o que é salário de contribuição. Salário de contribuição é o valor que você está mandando lá para o INSS. A contribuição em si, o cálculo em si, o valor que você vai pagar na guia é o valor que você está pagando. Simplesmente isso, é a sua contribuição. Salário de contribuição é o que você está mandando lá para o INSS, é a base. Ou seja, se você calcular hoje 20% de R$ 1.100, que é o salário mínimo vigente, o que está indo para o INSS para o cálculo da sua aposentadoria é os R$ 1.100. Agora, o que ficou para você pagar foi os R$ 220, tá bom? Não confunda isso. Os segurados facultativos e os contribuintes individuais, tanto um quanto o outro, pode efetuar o pagamento nessa alíquota de 20%, tá bom? Inclusive, para os contribuintes individuais, que são os autônomos, né, gente? Os famosos autônomos, eles podem prestar serviço para a pessoa jurídica. Se acontecer de você aí, contribuinte individual, estar prestando serviço para uma pessoa jurídica, você está classificado dentro dessa alíquota de 20%, tá bom? Você é obrigado a pagar essa alíquota de 20%, tá? O que acontece é o seguinte, que a empresa onde você está prestando serviço que fica obrigada a fazer o recolhimento do INSS, tá? E por questões tributárias, a empresa consegue fazer uma dedução dos valores que ela tem que recolher ali para passar para o INSS. Então ela consegue um descontinho, na verdade é você aí que tem um descontinho. Eu vou gravar um vídeo bem específico para você que é contribuinte individual e que presta serviço para a empresa, tá bom? O que eu quero dizer é o seguinte, você está dentro dessa alíquota de 20%, você tem todos os direitos garantidos, igual eu falei aqui, porém quando você receber o documento de pagamento aí que a empresa fizer para você, você vai perceber que a empresa está recolhendo 11%, não é 11%, tá? Isso aí é só um direito que ela tem aí de dedução. Tá ok? Agora nós vamos falar do plano simplificado e da alíquota de 11%. Essa alíquota, gente, ela garante todos os benefícios previdenciários. Sabe aqueles que eu citei lá no início? Todos. Porém, com exceção, não vai entrar nesse todos a aposentadoria por tempo de contribuição e nem as regras de transição que foram criadas para a aposentadoria por tempo de contribuição. Tá bom? Você tem direito a todos os outros benefícios previdenciários, aposentadoria por idade, salário maternidade, pensão por morte, todos, menos se aposentar por tempo de contribuição, inclusive nessas regras que foram criadas aí para quem deseja se aposentar por tempo de contribuição. Se você não souber das regras, tem um vídeo sobre esse assunto. Ela não garante a certidão de tempo de contribuição. Tá lembrado que é só a alíquota de 20% que garante, né? Mais uma peculiaridade dessa alíquota de 11% é poder contribuir somente com base no salário mínimo. É isso mesmo. É 11% sobre o salário mínimo. Por exemplo, este ano de 2021, 11% de R$ 1.100, que daria aí R$ 121 de contribuição. Geralmente eu indico essa alíquota aqui para quem quer se aposentar somente com o salário mínimo, mas eu vou explicar direitinho para vocês lá na frente como que você escolhe essa alíquota. Calma aí. E você aí, contribuinte individual ou facultativo, pode contribuir nessa alíquota de 11%. Vocês dois aí podem, tá bom?
E continuando no plano simplificado, porém, na alíquota de 5%, saibam que ela é idêntica à alíquota de 11% em questão das vantagens, tá bom? A única diferença aqui é que essa alíquota de 5% ela é específica para as donas de casa de baixa renda. E quem pode participar dessa alíquota de 5% é somente os facultativos. Por quê? Porque a dona de casa não tem renda, né? Ela trabalha ali, soa, mas ela não recebe por isso. Por quê? Porque ela está trabalhando em casa, para o marido, para os filhos, para ela mesma, tá bom? Essa é a dona de casa. Tem homem que faz isso também, tá? Vale para os homens, ok? Mas olha só os outros requisitos que você tem que preencher para poder participar dessa alíquota de 5%. Claro, não possuir nenhuma renda própria, né? Já que você é facultativo, não pode ter renda. Mas aqui não pode ter nenhuma renda, inclusive aluguel, pensão alimentícia, pensão por morte, entre outros valores. Como eu disse, não exercer nenhuma atividade remunerada, o trabalho exclusivo, tá? De dona de casa, do lar, seja homem, seja mulher, dentro da sua residência, não pode estar recebendo nada por isso. Pode possuir renda familiar de até 2 salários mínimos, sendo que o Bolsa Família não entra para essa continha aqui não, tá bom? E claro, muito importante, você tem que estar inscrito no CadÚnico, tá? O cadastro tem que estar atualizado há pelo menos 2 anos aí. Esse cadastro é muito importante para estar comprovando a sua baixa renda. Geralmente esse cadastro você consegue fazer aí no CRAS da sua cidade. Uma dica que eu posso dar para vocês referente a essa alíquota de 5% é que você não é obrigado a pagar essa alíquota de 5%, tá bom? Você só paga ela se realmente você quiser efetuar o pagamento dela. Se você quiser pagar com base no salário mínimo, você tem a opção de estar pagando com a alíquota de 11% ou com a de 20%, ok? Você não é obrigado a pagar a alíquota de 5%. Inclusive, antes de efetuar o pagamento nessa alíquota de 5%, após realizar esse cadastro aí junto ao CRAS da sua cidade, comprovar a baixa renda, vai lá no site do INSS e faça também a sua validação como facultativo. Vai lá e faça essa validação antes de começar a pagar o INSS. Essa alíquota de 5% serve tanto para os facultativos de baixa renda, exclusivo para essas pessoas que eu acabei de citar aqui, preenchendo todos esses requisitos, né? E também vale para os MEIs, que são os microempreendedores individuais, né? Essa alíquota de 5% aqui para os MEIs, ela já vem naquela guia das MEI, que vocês pagam aí mensalmente, tá? Tá tudo incluso, essa taxinha aí de 5% aí dentro daquela guia. Inclusive, eu vou fazer um vídeo bem específico para vocês. Me aguardem, tá bom? Resumão aqui para vocês. Quem paga a alíquota de 20% pode pagar com base no salário mínimo até o teto previdenciário, deve pagar, tá? Pelo menos com base no salário mínimo. E quem paga na alíquota de 11% ou de 5%, somente com base no salário mínimo. Muito importante, gente, não esqueçam disso. Sempre se atente ao valor do salário mínimo vigente aí, né? De acordo com o ano que você está. Porque se você efetuar o pagamento junto ao INSS com a base menor do que o salário mínimo vigente, essa contribuição ela não vai entrar nem para tempo de contribuição, nem para carência e nem para qualidade segurada. E nunca acima do teto previdenciário para você aí que deseja pagar aí a alíquota de 20%. Sempre faça essa limitação até o teto previdenciário, porque se você pagar acima do teto, você vai estar jogando dinheiro fora, porque a sua aposentadoria vai ser limitada ao teto previdenciário. Se você ganha 10 mil por mês aí, né, neste ano de 2021, quando você for pagar o INSS, você vai calcular 20% sobre R$ 6.433,57, que é o nosso teto vigente, tá bom? Ana Paula, mas eu já contribuí abaixo do salário mínimo, como é que eu faço? Se você já efetuou algum pagamento aí abaixo do salário mínimo, saiba que existe uma forma de consertar isso através da complementação. Você faz a solicitação aí junto ao INSS e faz a complementação do valor. Se você pagou R$1.000, então você vai pagar uma diferença aí sobre aqueles R$100 que faltou, levando em consideração o nosso salário vigente deste ano, tá? Que é R$1.100. Complementação de valores, ok? Inclusive, após a reforma da Previdência, 13 de novembro de 2019, todos os contribuintes são obrigados a fazer essa complementação
caso o valor fique aí menor do que o salário mínimo, tá bom? Todos, empregados, contribuinte individual, os facultativos, todas as pessoas. Porque antes dessa data, 3 de novembro de 2019, quem era obrigado a fazer a complementação caso tivesse alguma contribuição abaixo do valor mínimo, né, do salário mínimo, eram somente os contribuintes individuais e os facultativos, tá? Sendo que quem trabalhava de carteira assinada não tinha obrigação de fazer essa complementação. Mas hoje, após a reforma, todos são obrigados, inclusive aí a pessoa que estava trabalhando de carteira assinada, tá bom? Se tiver uma contribuição aí abaixo do salário mínimo, você tem sim que complementar, porque ela não vai entrar para o cálculo da sua aposentadoria se ela estiver abaixo do salário mínimo. Vou gravar um vídeo específico sobre complementação de valores, tá bom? Ah, Paula, mas eu paguei acima do teto previdenciário, como é que fica o meu caso? Bom, meu amigo, minha amiga, se você não sabia dessa informação e acabou pagando acima do teto previdenciário, e isso acontece muito com os contribuintes individuais que prestam serviço para a empresa, tá? Trabalham aí em diversos lugares, porque se você não tomar cuidado, a sua contribuição vai ultrapassar, com certeza vai ultrapassar o teto. Se aconteceu isso, você consegue solicitar essa restituição lá na Receita Federal, tá? Dá um bocadinho de trabalho, mas tem como consertar. Não faça isso mais, ok? Bom, agora que você já sabe o seu tipo de segurado, você já sabe as alíquotas, já conhece os planos e as alíquotas, né? Já sabe as vantagens. Mas e aí? Qual alíquota escolher? A pergunta que não quer calar. Você vai escolher a sua alíquota de acordo com as vantagens que cada um oferece, levando em consideração as suas necessidades. Quer saber como? Olha só. Se você vem buscando uma aposentadoria melhor, né, mais bonzinha, um valor melhor, você vai escolher a alíquota de 20%. E claro, vai pagar com uma base superior ao do salário mínimo, né, gente? Que se pagar com o salário mínimo também não adianta. 20% para cima, até o teto previdenciário de R$3.000, R$4.000, R$5.000. Por isso é importante você planejar, tá? Se você quer se aposentar somente com o salário mínimo ou as suas condições te permitem contribuir apenas com o salário mínimo, você pode escolher a alíquota de 11% ou a de 5%. É mais indicado, que aí você economiza, né? Se você pretende fazer um concurso público, pretende virar servidor público, você pode já pagar a alíquota de 20%. Por quê? Porque a alíquota de 20% vai te garantir a CTC, que é a certidão de tempo de contribuição. Então você pode pegar esse tempo e levar lá para o regime próprio de previdência social, estando nessa alíquota de 20%. Se você aí deseja participar das regras de transição por tempo de contribuição, a alíquota de 20%. Com certeza, gente. Somente essa alíquota de 20% vai te permitir participar dessas regras de transição que foram criadas. Se você se filiou aí após a reforma da Previdência, começou a contribuir para o INSS após a data 3 de novembro de 2019, você não precisa se preocupar com as regras de transição que foram criadas, porque você não participa dessas regras de transição. Então você tem que escolher a sua alíquota baseando-se em quê? Você vai precisar da certidão de tempo de contribuição, se vai querer uma aposentadoria melhor, se vai querer uma aposentadoria de um salário mínimo. Não precisa preocupar com essa questão aí das regras de transição, tá bom? Mas o que fazer se você já arrependeu aí da alíquota que você escolheu? Você tá vendo aqui quais são as vantagens, né? Acabou de ver e você viu que fez tudo errado. Como é que conserta isso? Tem jeito? Se você aí começou a pagar a alíquota de 5% ou a de 11% e viu que era para ter pago aí a de 20%, o que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer é trocar de alíquota, né? Você vai fazer essa troca, não precisa avisar ao INSS, tá? Simplesmente troca de alíquota, começa a pagar na alíquota de 20% para garantir aquelas vantagens que eu citei, e aquelas contribuições para trás, você tem que resolver a situação, tá? Vou te explicar. Vocês têm a opção de deixar como está, né? Deixar essas contribuições aí para trás na alíquota de 11%, de 5% da mesma forma, não mexer em nada, e deixar essas contribuições valerem somente para a sua aposentadoria por idade e os demais benefícios, né? Exceto aquelas outras vantagens que eu citei, que elas não dão.
Ou você pode solicitar ao INSS uma complementação de alíquota. Você vai entrar em contato lá com o INSS e vai solicitar essa complementação. Se você pagou 5% do salário mínimo, você vai pagar uma diferença de 15% para chegar na alíquota de 20%, né? Que é 20 menos 5, 15%. Você vai pagar 15% sobre o salário mínimo para conseguir garantir aí todos os benefícios que a alíquota de 20% garante. Se você começou a pagar na de 11%, você solicita essa complementação de alíquota e você vai pagar uma diferença de 9% sobre o salário mínimo, tá? Essa complementação ela pode sair um pouco caro, mas aí vai depender do seu caso, né? Se você estava perto aí de se aposentar por tempo de contribuição, por exemplo, em uma das regras de transição, pode ser que você já tenha o período de contribuição, mas está na alíquota de 11% ou na de 5%. E essas contribuições não serão computadas para essa aposentadoria, para essa regra de transição específica, tá bom? Então você tem que analisar se vale a pena ou não realizar essa complementação de alíquota, porque pode sim sair um pouquinho caro aí pro seu bolso, tá bom? O que muita gente não sabe é que temos os planos de pagamento, plano normal e plano simplificado, cada alíquota dentro dos planos de 20%, de 11%, de 5%, cada alíquota tem um código específico para contribuição. Exatamente, gente, esse código é muito importante. Se você for contribuir na alíquota de 20% de forma mensal, é um código. Se você for contribuir de forma trimestral, é outro código. Se for na alíquota de 5%, outro código. Como são muitos códigos, eu vou citar aqui neste vídeo os principais. Mas também vou deixar aqui na descrição do vídeo quais são esses códigos, para vocês darem uma olhada aí com calma depois. Na alíquota de 20%, para os contribuintes individuais com pagamento mensal, o código é 1007. Mas se o contribuinte individual quiser pagar de forma trimestral, o código é 1104. Já para os facultativos, nessa mesma alíquota de 20%, na contribuição mensal, o código é 1406. E se for de forma trimestral, é 1457. Já na alíquota de 11%, se você for contribuinte individual e deseja pagar de forma mensal, o código é 1163. Mas se você deseja pagar de forma trimestral, é 1180. Já se você for facultativo e deseja pagar nessa alíquota de 11%, de forma mensal, o código é 1473. E se for de forma trimestral, 1490. E por último, aqui a nossa alíquota de 5%, de forma mensal é o código 1929 e de forma trimestral 1937. Lembrando que é somente para os facultativos de baixa renda, dentro daqueles requisitos que eu citei. Outra dica que eu vou dar aqui para vocês, tá? Preste bastante atenção. Se você for pagar de forma mensal, você tem que pagar até o dia 15 do mês seguinte ou no próximo dia útil seguinte, referente à competência que você deseja pagar. Por exemplo, se nós agora estamos no mês de julho de 2021, a competência é julho de 2021. Então você tem até o dia 15 de agosto para estar efetuando o pagamento aí junto ao INSS. Se dia 15 for feriado, se for domingo, dia não útil, próximo dia útil. Você tem do dia 1º até o dia 15 para estar efetuando o pagamento do seu carnezinho referente a essa competência aí anterior. Ok? Se você resolver pagar de forma trimestral, você já tem que saber o seguinte: é somente com base no salário mínimo. Não tem como pagar de forma trimestral calculando com uma base maior aí, tá? Tanto para de 5%, de 11% ou de 20%. Você faz a contribuição respeitando os trimestres que o ano tem. Olha só como é que funciona. Se você for pagar referente ao primeiro trimestre do ano, qual que é o primeiro trimestre? Janeiro, fevereiro, março. Então, a competência vai ser calculada como março. Se você for pagar esses 3 meses, você vai calcular a sua guia previdenciária referente à competência de março, calculando esses 3 meses, né? 3 vezes os R$ 1.100, por exemplo, este ano de 2021. Mas vai colocar lá na guia a competência de março. Se a competência vai estar em março, você vai colocar o vencimento para quando? Para abril, né? Que é o próximo mês aí, referente a março. Então, até dia 15 de abril, você vai pagar essas 3 parcelas aí. Segundo trimestre do ano, qual que é? Abril, maio e junho. Qual que vai ser a competência computada lá na guia?
junho. Então você tem que pagar até quanto? 15 de julho. Terceiro trimestre do ano, julho, agosto, setembro. Qual que vai ser a competência? Setembro. Qual que vai ser o cálculo na guia? Qual que é o vencimento? Até 15 de outubro. Quarto e último trimestre, outubro, novembro e dezembro. Qual que vai ser a competência aqui? Vai ser dezembro. Então, na sua guia trimestral, você vai preencher o vencimento para janeiro do próximo ano, né? Até o dia 15. Presta bastante atenção, porque cada trimestre tem uma competência ali computada para você fazer o cálculo aí desses 3 meses de uma vez com base no salário mínimo. Então você tem que prestar atenção nessa competência que é computada a cada trimestre para poder lançar a data de vencimento certinho. Não faça contribuição de forma trimestral de forma errada, tá bom? Bom, vocês viram que não é tão difícil assim. A primeira coisa que vocês têm que fazer é se planejar. Vejam as suas necessidades de hoje, veja as vantagens que cada alíquota traz, estude essas vantagens e se planeje para o seu futuro. O que você vem buscando aí de aposentadoria? Se baseie nisso no momento que você for escolher a sua alíquota, porque se você fizer a escolha errada, isso pode trazer alguns transtornos. Vocês viram que dá para consertar, mas aí pode ficar um pouquinho caro para vocês, né? Então por que já não fazer certo desde o início, né? Faça essa análise antes de começar a pagar qualquer alíquota aí. Pelo amor de Deus, hein, gente? Se você ficou até o final do vídeo, eu agradeço muito. Se tiver gostado, deixa o seu joinha e compartilha essa informação aí para todo mundo que não sabe que alíquota ia escolher e não sabe dessas super dicas aqui que eu acabei de dar para vocês, tá bom? Eu fico por aqui. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.